Olá, boa noite. Hoje é 19 de 1 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, do versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele amou todos os seres humanos, nós. Aquela geração que estava lá em Israel e amou também os antepassados. Porque segundo as escrituras, quando ele nasceu, né? Maria ficou grávida de Jesus, o Espírito Santo cobriu, ela ficou gestante, concebeu. Depois de 9 meses ela teve Jesus, Jesus se tornou criança, se tornou jovem, adulto, ensinou o Evangelho e curou, sarou, libertou, transformou, fez vários e vários milagres, ressuscitações, ressuscitou pessoas. Aí Jesus foi crucificado. A morte não conseguia matar Jesus. Ele ficava na cruz, sem gemer, sem gritar, só lá. A morte não conseguia matá-lo. Ele entregou o Espírito. O Espírito saiu de dentro do corpo. Em vez de ir lá para o céu, ele desceu, o Espírito, e foi lá no famoso Hades, no lugar de pranto e ranger de dente, e foi pregar para os espíritos em cadeia. Então Deus amou até aqueles que estavam lá no Hades. Vixe, Regi, está escrito na Bíblia, tá. Aí ele foi lá. Muitos ressuscitaram. Acredita? Na morte dele. Imagine na ressurreição. Aí ele ressuscitou. Então ele ama você. Ele ama o ser humano. Mas tem que crer, nós temos que crer. Você tem que crer, ó Senhor, creio em Ti. Creio que eu vou ser salvo eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Esse perecer, lembrando que é não perecer eternamente. Pode surgir às vezes alguma aflição, algum problema, alguma situação ruim, enquanto a pessoa estiver viva. Né? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente as aflições vêm. Agora nós temos que ter um bom ânimo também, que é obedecer a palavra. Então 1 Reis 12, versículo 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Isso no dia que foi escrito, no dia de hoje lá. E sucedeu que, ouvindo todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguia a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, o que foi que aconteceu? Como ele falou pelo ministério de Aias, um profeta. Aias era um profeta mesmo, em nome de Deus. Tinha falha cheia como todo mundo. Mas era uma pessoa diferente do ser humano que habita hoje. Amigo, Aias é diferente do cara que anda num avião, do cara que anda num Hilux, do cara que anda hoje comendo do bom e do melhor, o bolso cheio de dinheiro. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo era outra cultura, outro tempo, era um tempo diferente. Não era um tempo igual ao tempo de hoje. Aqueles homens eram voltados para Deus, homens que jejuavam, se entregavam para Deus. Então, levantaram Jeroboão como rei sobre as 10 tribos. Assim como Deus falou por o ministério de Aias, se cumpriu. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Aquilo que está escrito acerca do grande dia da salvação como da condenação. Você acredita que vai se cumprir? Então, a vontade de Deus era que Jeroboão fosse rei. E ele foi. Meu amigo, não queira a vontade contrária à vontade de Deus, não. Porque não vai ser bom. Não é bom. Então, Deus abençoe você e sua família. Uma coisa eu digo para você, a vontade de Deus, ela prevalece na vida do ser humano. A vontade de Deus. Então, Jeroboão foi rei sobre as 10 tribos de Jerusalém. Ou de Israel.
E Roboão foi sob só uma tribo, sob a tribo de Judá, menos mal.